O objetivo do sistema sacrificial para o povo de Israel era manter viva a promessa de um redentor futuro. Os animais, então, eram tipos do Senhor Jesus Cristo, que era o antitipo. A isso, esses sacrifícios deviam ser preenchidos, deviam ser oferecidos com contrição, com reconhecimento do futuro sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, com o passar do tempo, o povo de Israel passou a oferecer sacrifícios de maneira formal, apenas cumprindo um formalismo religioso. Na verdade, rituais burocráticos de sacrifício. O que é que a Bíblia diz sobre as características morais desse sacrifício? Vamos ler um texto de Isaías, capítulo 1, dos versos 2 a 15. Lá nós encontramos o seguinte: Israel era uma nação pecaminosa. O Senhor Jesus, o Senhor Deus falava através do profeta: meus filhos estão revoltados contra mim. Israel não me conhece, Israel não me entende. Não fosse o Senhor, teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Isso é, não fosse a bondade do Senhor, Israel já teria sido destruído, totalmente destruído. De que me serve uma multidão de sacrifícios? Ora, eles faziam sacrifícios, sacrificavam animais menores, animais maiores, holocausto de carneiros, novilhos, bodes. E o Senhor Deus, através do profeta, pergunta: de que me serve uma multidão de sacrifícios? Veja ainda, continuando: não continueis a trazer ofertas. As vossas festas e solenidades me aborrecem, são pesadas para mim, estou cansado de as sofrer. Ora, o sofrimento do Senhor Deus era causado por conta daqueles sacrifícios que não tinham contrição, aqueles sacrifícios que não tinham reconhecimento, que não tinham tributo ao Senhor Jesus que viria morrer por eles. Eram sacrifícios formais, como eu já disse, eram sacrifícios burocráticos. Não ouço as vossas orações, suas mãos estão cheias de sangue. O Senhor não podia aceitar o sacrifício de um povo injusto, de um povo que praticava crimes, um povo que produzia vítimas inocentes, um povo que praticava a injustiça social. Não era isso que Deus esperava do seu povo. Ainda Isaías 56, 6 e 7 diz assim: o Senhor aceitará os gentios. Veja, o Senhor havia escolhido o povo de Israel para ser um povo especial e agora ele estava cansado, ele estava aborrecido de ver a prática religiosa desse povo. E dizia assim: vou aceitar os sacrifícios dos gentios, os sacrifícios dos estrangeiros. Que sacrifícios é que são agradáveis a Deus? Qual sacrifício o Senhor se agrada? Vamos ver Salmo 51, 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás o coração humilde e contrito, humilde e arrependido. Ora, o Senhor Deus quer que nós ofereçamos a Ele, quer que nós prestemos culto, mas de uma maneira humilde, de uma maneira arrependida. Vamos ver os dois sacrifícios, os primeiros sacrifícios oferecidos, o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Quais as características destes sacrifícios? Caim ofereceu os frutos da terra de uma maneira autossuficiente, arrogante, conforme a sua vontade. Abel ofereceu contrito, ofereceu a morte de um cordeiro, ofereceu o sangue do cordeiro. Isso era um memorial de Cristo. Isso era a prática da humildade. O que aconteceu com esses sacrifícios? O sacrifício de Caim não foi aceito. E o sacrifício de Abel, que foi feito em contrição, que foi feito conforme a vontade de Deus, esse sacrifício foi aceito. Na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguá-lo, mas vivia como bem entendia. Fazia sacrifícios centrados em si mesmo, assim como os de Caim, em vez de realizá-los em submissão a Deus. A época de Isaías, nos anos 765 a 681 AC, antes de Cristo, era uma época de
abandono da verdade, abandono de fazer a vontade de Deus, no que resultou, no ano 701, a destruição de Samaria pelos assírios. Os sacrifícios não se destinavam a apaziguar a Deus, mas sim para humildemente lembrar o futuro sacrifício divino em Cristo a favor do povo. Era isso que era o objetivo do sacrifício. Não era para aplacar a Deus, para deixar Deus contente, para deixar Deus de bom ânimo para com o povo, mas era para lembrar o sacrifício de Cristo. O perigo da autossuficiência. A autossuficiência, que foi o que fez com que o sacrifício oferecido por Caim não fosse aceito. A atitude de autossuficiência domina o mundo. Caim desejava viver da maneira que quisesse e apresentar a Deus um mero ritual com base nas suas preferências. Caim queria adorar a Deus conforme ele queria, não conforme Deus queria. Concluímos que ele considerava a Deus uma inconveniência, um obstáculo aos seus objetivos, mas temia o Senhor o suficiente para cumprir rituais mínimos. E dessa maneira, então, ele cumpriu um ritual mínimo. Pegou do fruto da terra e ofereceu. Não era assim, o Senhor queria com derramamento de sangue. E a contrição e a humildade de Abel. Vamos ver a diferença do caráter de Caim e da sua oferta e do caráter de Abel e da sua oferta. Abel entendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o afastavam da comunhão com Deus. Levou a vítima morta, a vítima sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário. E confiando na expiação que ali seria feita, isso é, na expiação futura, tinha o testemunho de que era justo e que sua oferta seria aceita. Prática religiosa, prática de rituais. Vimos aqui na Bíblia, o povo praticava rituais, o povo era religioso, mas era religioso à sua maneira. Era religioso de uma maneira mecânica, não de uma maneira de coração. Como é que têm sido os nossos cultos hoje? Como tem sido a nossa adoração hoje? Os nossos cultos, as nossas reuniões, têm sido formais, têm sido burocráticas, têm atendido apenas às aparências, ou eles são realmente cultos contritos, cultos de humildade, cultos de tributo a um Deus de amor, a um Deus que nos amou a ponto de morrer por nós? Deus esteja conosco, irmãos, e que nós possamos avaliar, ao estudar, ao ver esse terrível episódio da história do povo de Israel, quando adorava a Deus, mas o Senhor estava enfarado dessas adorações. Ele diz assim, esses cultos me cansam. Será que os nossos cultos também estão cansando a Deus? Ou eles estão chegando a Deus como um aroma suave? Deus abençoe, que a gente possa entender que prestar culto a Deus é, antes de tudo, uma atitude pessoal, uma atitude íntima, de constrição, de humildade e de fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que já foi feito, diferentemente do povo de Israel, que esperava o Senhor Jesus. Nós já temos o Senhor Jesus. Há 2000 anos o Senhor Jesus sofreu o sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos. Possamos então apresentar cultos humildes, cultos contritos, de acordo com a vontade de Deus.